Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco aqui no nosso canal do YouTube, sempre trazendo temas interessantes para você, produtor rural. Hoje vamos falar do sistema de Creep Feeding, um sistema muito vantajoso. Vamos destacar aqui as estratégias. E para falar sobre este assunto, o médico veterinário da Matsuda, Marco Antônio Finardi, está aqui ao meu lado. Marco, seja muito bem-vindo. Olá, Suelen, muito obrigado e olá aos amigos que nos acompanham. Bom, então para começar, o que é o Creep Feeding? Ele é um coxo privativo onde só os bezerros têm acesso? E quais são os benefícios que esse coxo traz para os bezerros? Exatamente, Suelen. Como você disse, o sistema de Creep Feeding basicamente é um coxo com cercado ao redor, onde, como você também ressaltou, somente os bezerros têm acesso. O objetivo desse cercado, logicamente, é impedir a entrada de animais adultos. Haja vista que dentro desse coxo cercado nós trabalharemos ali com formulações apropriadas, ajustadas exatamente para atender os bezerros. Desta forma, essas formulações elas devem apresentar alta palatabilidade e isso, logicamente, estimulará ou atrairá também as mães desses indivíduos, desses bezerros. Logicamente, se os animais adultos entrarem e tiverem acesso a esse produto, o consumirão em alta quantidade e isso pode inviabilizar o sistema. Então, desta forma, quando nós pensamos no sistema de Creep Feeding, o seu objetivo é que nós montemos essa estrutura próxima ao coxo de suplementação das matrizes, haja vista que os bezerros eles devem frequentar essa estrutura quando as mães, logicamente, forem ao seu coxo. E ali, então, nós trabalharemos com uma formulação apropriada, específica para os bezerros. No caso da Matsuda, nós temos um grande portfólio de produtos direcionados a essa realidade, exatamente visando o quê? Ter um produto que seja extremamente atrativo para o bezerro, para que dessa forma ali nós possamos fornecer todos os minerais essenciais, fontes de proteína, fontes de energia, aditivos prebióticos, aditivos ionóforos, tudo isso visando promover uma alta produtividade. Quando nós fazemos uso do sistema de Creep Feeding, o nosso objetivo principal é transformar um animal que nasce, de certa forma, monogástrico em ruminante de uma forma mais rápida. Logicamente, na natureza, esse indivíduo se transformará em animal ruminante, mas isso demandará um pouco mais de tempo. Então, se nós pensarmos que o bezerro, quando ele nasce, ele tem uma estrutura denominada de goteira esofagiana, que levará o leite diretamente ao abomásico, ao estômago verdadeiro, quando nós fazemos a utilização de suplementação específica para esses bezerros em um coxo, o nosso objetivo primeiro é que nós tenhamos ali um produto atrativo. Então nós temos que lembrar que o produto disponível ali deve ter uma palatabilidade extremamente muito próxima do quê? Do leite. Haja vista que esses bezerros eles estão acostumados como alimento principal o leite, o colostro inicialmente, posteriormente o leite. Esse é um alimento adocicado, então a formulação ali disponível também deve ter esse sabor. Ali então nós vamos trabalhar buscando primeiramente o quê? Fornecer fontes de proteína e energia. Ali nós teremos farelos de grãos. Esses farelos de grãos, quando ingeridos pelos bezerros, cairão logicamente dentro do rumen, um órgão que não está totalmente desenvolvido ainda. Então a utilização de um alimento volumoso, que seja o pasto, mais essas que será inicialmente consumido em pequenas parcelas e também essa suplementação feita com fontes de farelos de grãos, levarão ao quê? A promoção ao desenvolvimento físico desse órgão. Primeiramente porque esses grãos causarão algumas ranhuras aí na parede do órgão, que promoverá o desenvolvimento das papilas ruminais, que são muito importantes dentro do processo digestivo de degradação de alimento. Além disso também, essas fontes de proteína e energia servirão como substratos para que haja a colonização do rumen pela microbiota ruminal, para que essa microbiota ela comece a se multiplicar, a se desenvolver. Começará também a haver ali dentro do órgão, dentro do rumen, o processo fermentativo, a produção de gases e, logicamente, com essa produção de gases, haverá o aumento físico desse órgão e isso tudo levará o animal a se tornar um animal ruminante. Logicamente, quanto antes esse indivíduo se tornar menos dependente do leite e colher outras fontes nutricionais dentro da sua dieta, logicamente ele terá
um maior desempenho. Uma vez que o alimento principal inicial do bezerro, que é o leite, que é um alimento extremamente rico, extremamente importante para todos nós, animais mamíferos, no bezerro ele atende totalmente o requerimento energético até aproximadamente 3 meses de vida. Posteriormente a essa idade, o bezerro ele começa a entrar num déficit de energia que logicamente limitará o desenvolvimento desse bezerro. Então, quando nós fazemos uso do sistema de creep feed, o nosso objetivo é exatamente esse, que o bezerro ele seja menos dependente do leite, que o bezerro ele comece a ingerir mais rapidamente alimentos sólidos e isso leve, então, à promoção de maior desempenho. Quando nós pensamos em suplementação específica ainda dentro do sistema de creep feed, além das fontes proteicas e energéticas, o nosso objetivo também é fornecer uma maior carga de minerais, principalmente quando nós pensamos em microminerais, que são minerais muito importantes, principalmente para o quê? Para o desenvolvimento do sistema reprodutivo dos indivíduos, assim como também para o desenvolvimento do sistema imunológico, para que nós tenhamos então a produção de células de defesa que possam então combater ou controlar a multiplicação de patógenos, de micro-organismos que podem ser patogênicos e podem levar os animais a adoecerem. Se nós tivermos uma maior carga de microminerais sendo ofertada aos bezerros, primeiramente, logicamente, pelo leite da mãe, pelo colostro da mãe, e posteriormente esse bezerro ingerindo essa carga de microminerais, isso levará a uma maior atividade do sistema imune e, logicamente, com uma maior atividade do sistema imunológico, uma maior quantidade de células de defesa, esse animal se torna muito menos susceptível a apresentar algum quadro de doença ocasionada por algum micro-organismo. Dentro das formulações do grupo Matsuda específicas para o sistema de creep feeding, ainda nós fornecemos aos bezerros, através desse sistema, 2 prebióticos, visando manter a integridade do sistema intestinal, ou seja, do trato digestório, principalmente os intestinos, órgãos extremamente importantes para a absorção de nutrientes. Então, quanto maior a integridade dos intestinos de um bezerro, maior é a capacidade absortiva desses bezerros, ou seja, eles conseguem absorver mais nutrientes da dieta, consequentemente podem apresentar um maior desempenho produtivo. E também trabalhamos ali com um aditivo ionóforo visando prevenir aqueles surtos diarreicos ocasionados por protozoários como a Eimeria. Logicamente, isso também promoverá uma maior integridade, uma maior saúde dos intestinos e isso tudo levará ao quê? A um bezerro mais desenvolvido, um bezerro que ganha mais peso, um bezerro que cresce com maior intensidade. Então, quando nós pensamos nas vantagens do sistema de creep feeding, o nosso objetivo é que nós tornemos esses bezerros ruminantes de forma mais rápida, nós possamos promover o maior desempenho produtivo desses indivíduos e, além disso, de maneira indireta, nós teremos o quê? Melhoria para as mães desses bezerros também. Haja visto que os bezerros serão menos dependentes dessas mães, diminuirão o número de mamadas diárias nessas mães, isso promoverá um maior tempo para essas mães se alimentarem, melhorarem condição corporal. Além disso, também nós temos que lembrar que toda vez que o bezerro mama, ele dá algumas cabeçadas no umbigo da vaca, isso gera um estresse para essa fêmea e isso tudo pode, logicamente, prejudicar também o quê? O tempo necessário para que essa vaca venha reemprenhar. Então, se o bezerro é menos dependente, menor estresse desenvolvido, essa vaca volta em cio mais cedo, posso reemprenhá-la mais cedo e ao longo do tempo eu reduzo o intervalo entre partes da propriedade. Então, esses são os principais benefícios do sistema de creep feeding. Bom, então, inúmeros benefícios para os bezerros, como você já disse, benefícios também para as matrizes, né, para as mães desses bezerros, só aí já é muito vantajoso se trabalhar com o sistema de creep feeding. Então a pergunta é, como se fazer um sistema desse dentro da propriedade? É possível que se faça isso com os materiais que já tem por ali, Marco? Com certeza, Suelen. O que nós sempre falamos é que a estrutura ela não precisa ter beleza, ela precisa ter funcionabilidade. Então, pode-se fazer uso de materiais que existem na própria propriedade, arames que já foram utilizados em cercas, tábuas, ripões, ou seja, qualquer material que possa existir na propriedade que a gente garanta que o cercado impeça a entrada das fêmeas, ou seja, das mães, e que favoreça a entrada dos bezerros. Então, um ponto muito importante da estrutura de creep feeding é atrelado ao quê? Primeiramente, espaço físico para esses bezerros dentro da estrutura,
para que ali eles se sintam tranquilos, para que eles possam deitar, eles possam se locomover sem grande bezerros chocando-se uns aos outros. Quanto mais apertado for a estrutura, menor será a capacidade de bezerros adentrarem e ali permanecerem. Um outro ponto importante, a estrutura ela precisa estar localizada próximo ao coxo de suplementação mineral das matrizes, haja vista que esses bezerros eles precisam ter o contato visual com as suas mães. Também, dentro da estrutura, nunca realizar nenhum manejo que possa gerar medo ou estresse aos bezerros, haja vista que se isso ocorrer, o bezerro não entrará mais na estrutura, assim como também nós não devemos de forma nenhuma utilizar materiais que possam gerar dor, machucar ou medo nesses animais, como por exemplo, arame farpado, choque ou materiais desse tipo. Se nós tivermos esses cuidados, logicamente nós teremos os benefícios da estrutura de creep feed. Ô Marco, é claro que ali dentro do coxo do creep feeding tem que ter um produto específico para os bezerros, e a Matsuda tem essa linha completa que você já mencionou aqui no mercado, que vai atender todas as necessidades destes animais a partir do momento que eles nascem e principalmente depois dos 3 meses de vida. Exatamente, Suelen. É muito importante esse cuidado. Muitas vezes a gente acaba escutando alguns produtores falando que vai usar a mesma suplementação que é utilizada nas matrizes. Isso é uma falha, haja vista que nós precisamos de uma formulação apropriada, específica e principalmente palatável, atrativa para esse bezerro. O bezerro chegará ao coxo do sistema de creep feeding primeiramente por curiosidade. E ele começará ali a lambiscar o produto disponível, e se for um produto altamente palatável, que agrade ao paladar desse bezerro, ele começará primeiramente por curiosidade consumir, e isso levará o animal a ter uma rotina de consumo desse produto, gerando todos os benefícios que nós ressaltamos. Como você comentou, nós temos dentro do nosso portfólio de produtos aí uma vasta linha destinada à utilização no sistema de creep feeding, como a linha Top Bezerro, que se inicia com Top Bezerro precoce, para ser fornecida para bezerros do nascimento até aproximadamente 120 dias de vida. Nós temos também um Matsuda Top Bezerro para ser utilizado aí dos 4 meses de idade até aproximadamente 30 dias antes da desmama. O Top Bezerro Desmama para ser utilizado nessa fase transicional de desmama dos bezerros, então nós iniciamos o fornecimento 30 dias antes da desmama e manteremos esse suplemento até aproximadamente 30 dias pós-desmama, visando minimizar todo o estresse que é desencadeado pelo processo de desmama, que nós sabemos que isso promove, de uma certa forma, uma diminuição no desempenho produtivo desses indivíduos, e também pode haver uma debilidade imunológica nesses animais, tornando-os mais suscetíveis de adoecerem. E também temos aí a ração mineralizada Vita Bezerro, que também pode ser empregada no sistema, sempre com o objetivo de que, primeiramente, tornar esse bezerro ruminante mais cedo, torná-lo aí um animal muito mais eficiente quanto ao seu sistema imune e promover animais mais produtivos dentro da propriedade. Muito bem, então para a gente fechar o programa de hoje, a última pergunta é: qual a rentabilidade que é possível se ter quando o produtor, quando o pecuarista utiliza o sistema de creep feeding na propriedade? Suelen, a rentabilidade ela está atrelada principalmente ao quê? Ao incremento, ao aumento da produtividade. De uma forma geral, o sistema de creep feeding ele promove um incremento de ganho de peso de aproximadamente 20% desses bezerros que são suplementados quando comparados a bezerros que não vêm dentro da estrutura de creep feeding. Além disso também nós temos aumento ou melhoria na eficiência reprodutiva das fêmeas aí que têm seus bezerros suplementados dentro da estrutura de creep feeding, ou seja, fêmeas que reduzem o seu intervalo entre partos. E qual é o grande benefício disso? Ao longo da vida produtiva dessa fêmea, ela terá a possibilidade de gerar um maior número de bezerros. E muitas vezes isso não é mensurado, isso não é levado em consideração quando se pensa na utilização do sistema de creep feeding. Ou seja, se nós visamos, se nós queremos animais precoces, animais altamente produtivos, é inevitável a utilização do sistema de creep feeding dentro de uma propriedade. Muito bem, você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe com os amigos. Se já se inscreveu no nosso canal, muito bem. Se não, se inscreva e ative também as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo.
Obrigada, Marco, pela sua participação. Mais uma vez, um excelente dia para você. Obrigado a você, Suelen. Um ótimo dia a você também. Aos amigos que nos acompanharam, a Matsuda está aqui sempre à disposição dos senhores. Qualquer dúvida ou esclarecimento, fiquem à vontade, entrem em contato conosco. Estamos aqui sempre à disposição para auxiliá-los. Forte abraço a todos e até a próxima. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.